Uma interrupção de comunicação. Um drone perdido próximo ao alvo. Testes com munições reais acontecendo a mais de 1 quilômetro de distância. E um detalhe que passou despercebido por muita gente. Enquanto a maior parte dos brasileiros seguia a rotina normalmente, o Exército Brasileiro estava avaliando algumas das tecnologias militares que mais transformaram os campos de batalha modernos nos últimos anos. E não estamos falando de drones comuns usados para filmagens ou monitoramento. Estamos falando de sistemas capazes de lançar munições sobre alvos, realizar ataques de precisão e até atingir um objetivo destruindo a si próprios no momento do impacto. O mais curioso é que essa movimentação não aconteceu em um país distante envolvido em algum conflito. Ela aconteceu aqui no Brasil. E o que está sendo avaliado agora pode influenciar diretamente a forma como a Força Terrestre Brasileira irá operar nas próximas décadas. Mas por que o Exército resolveu concentrar tanta atenção nesse tipo de tecnologia? O que existe por trás desses testes? E por que dezenas de sistemas foram submetidos a um processo rigoroso que eliminou a maioria deles antes mesmo das etapas finais? Já se inscreva e curta o vídeo, pois neste vídeo você vai entender por que os drones passaram de ferramentas auxiliares para protagonistas das guerras modernas, como o Exército Brasileiro está selecionando tecnologias capazes de mudar suas capacidades operacionais e por que os testes realizados recentemente podem representar um dos passos mais importantes da modernização da Força Terrestre nos últimos anos. Para entender a importância do que está acontecendo agora, primeiro é preciso olhar para uma transformação que vem ocorrendo silenciosamente no cenário militar mundial. Durante décadas, grande parte das operações dependia principalmente de veículos blindados, aeronaves tripuladas, sistemas de artilharia e tropas em campo. Essas capacidades continuam importantes, mas um novo elemento começou a mudar o equilíbrio das operações militares. Os drones, inicialmente vistos apenas como equipamentos de reconhecimento e observação, eles evoluíram rapidamente. Sistemas cada vez menores, mais baratos e mais eficientes, passaram a executar missões que antes exigiam equipamentos muito mais complexos e caros. O resultado foi uma mudança profunda na forma como forças armadas ao redor do mundo passaram a enxergar o combate moderno. De repente, equipamentos relativamente compactos passaram a localizar alvos, transmitir imagens em tempo real, apoiar operações de inteligência e até realizar ataques de precisão. E é justamente nesse contexto que surge a movimentação mais recente do Exército Brasileiro. Entre o final de junho e o início de julho, uma campanha de pré-qualificação reuniu empresas da Base Industrial de Defesa para apresentar e testar diferentes sistemas de drones desenvolvidos no país. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma série de demonstrações técnicas. Mas quando você começa a analisar os números envolvidos, percebe que existe algo muito maior acontecendo. Inicialmente, 84 sistemas foram apresentados para avaliação. 84. Mas apenas uma parte deles conseguiu avançar para as fases práticas de testes. E, quando as avaliações começaram a ficar mais exigentes, o número caiu ainda mais. Dos sistemas habilitados para os testes práticos, somente 7 haviam conseguido qualificação até o final de junho. Isso significa que a maior parte das soluções apresentadas não conseguiu cumprir todos os requisitos exigidos até aquele momento. E é justamente aí que aparece um detalhe importante. O objetivo do Exército não é simplesmente encontrar drones que funcionem. O objetivo é encontrar drones que funcionem com segurança, estabilidade, controle e eficiência mesmo em condições complexas. E é exatamente por isso que o processo foi dividido em etapas rigorosas. Na primeira fase, os sistemas precisam demonstrar estabilidade, segurança e capacidade de controle. Parece simples, mas basta imaginar o que aconteceria se um equipamento militar perdesse estabilidade durante uma missão real. Por isso, antes de qualquer demonstração mais avançada, o sistema precisa provar que consegue voar de forma previsível e segura. Depois vem a segunda etapa. É nesse momento que os drones precisam demonstrar sua capacidade operacional. Em outras palavras, não basta voar.
Eles precisam cumprir a função para a qual foram projetados. E então chegamos à terceira fase, a mais sensível, a mais complexa e provavelmente a mais impressionante. É nessa etapa que acontece a demonstração do chamado efeito terminal, ou seja, a avaliação prática utilizando munições reais. E foi justamente durante uma dessas demonstrações que ocorreu um episódio que ajuda a entender por que esses testes são tão importantes. Durante uma avaliação, foi registrada a interrupção do enlace de comunicação e controle de um dos sistemas nas proximidades do alvo. Para algumas pessoas, isso poderia parecer apenas um problema técnico. Mas, para quem trabalha com desenvolvimento militar, esse tipo de ocorrência é exatamente o motivo da existência dos testes. O objetivo não é provar que tudo funciona perfeitamente. O objetivo é descobrir limitações antes que qualquer sistema seja considerado apto para uso operacional. Cada falha identificada gera informações. Cada limitação encontrada produz conhecimento. Cada problema descoberto evita riscos futuros. E é exatamente por isso que essas avaliações acontecem em ambientes altamente controlados. Quando você observa a estrutura utilizada nos testes, percebe outro aspecto interessante. As demonstrações mais críticas foram realizadas a aproximadamente 1.500 metros da área onde estavam as equipes. As imagens eram transmitidas ao vivo. Tudo acompanhado de perto por avaliadores especializados. Nada deixado ao acaso. Nada baseado apenas em promessas dos fabricantes. Tudo precisava ser demonstrado na prática. Mas existe outro elemento nessa história que torna tudo ainda mais interessante. Os tipos de sistemas que estão sendo avaliados. Entre eles estão os chamados drones lançadores de munição, equipamentos capazes de transportar cargas e liberá-las sobre objetivos específicos. Isso amplia significativamente as possibilidades de emprego em diferentes cenários operacionais. Mas não para por aí. Outro grupo de sistemas chama ainda mais atenção. São as chamadas munições remotamente pilotadas. E é aqui que aparecem os modelos conhecidos popularmente como drones kamikaze. Diferentemente de um drone convencional, que retorna após cumprir sua missão, esses sistemas utilizam o próprio equipamento como parte do ataque. Ao atingir o alvo, o drone é destruído juntamente com sua carga. Essa característica permite combinar mobilidade, precisão e capacidade de engajamento em um único sistema. E, quando você junta essas capacidades com os avanços recentes em sensores, comunicação e processamento de dados, começa a entender por que tantas forças armadas passaram a investir fortemente nesse tipo de tecnologia. Mas existe uma questão ainda mais importante. O Exército não está apenas avaliando equipamentos, está avaliando possibilidades. Cada sistema aprovado pode abrir caminho para futuras parcerias, aperfeiçoamentos tecnológicos e novas capacidades operacionais.